Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, aqui da nossa Diocese de Formosa e também de outros lugares. Hoje celebrarei às 18 horas, pelo nosso canal do YouTube, a Santa Missa na Catedral de Formosa. Em seguida nós teremos a procissão que nós chamamos do depósito. Os homens levarão a imagem do Senhor dos Passos para a paróquia São Sebastião, aqui de Formosa, e as mulheres para a paróquia de Cristo Rei. Na quarta-feira, às 18 horas, nós teremos a missa e a procissão de volta com as imagens para a Igreja Catedral, onde teremos o momento do encontro. Participe conosco, você aqui de Formosa e também vocês de outros lugares, sobremaneira os doentes, podem nos acompanhar durante esta semana através das nossas mídias, rezando conosco, louvando a Deus conosco. No número 205 do livro A Força do Silêncio, do Cardeal Sara, nós lemos o seguinte: São João enfatiza a solidão e o isolamento moral de Cristo antes de sua paixão. Ele está só desde o início, porque ele é Deus. Está só porque ninguém pode compreendê-lo. São João diz que muitos discípulos o abandonaram porque suas revelações sobre a Eucaristia e as exigências do Evangelho os superavam. Hoje certos padres tratam a Eucaristia com total desprezo. Eles veem a missa como um banquete tagarela, no qual os cristãos fiéis ao ensinamento de Jesus, os divorciados recasados, os homens e as mulheres em situação de adultério, os turistas não batizados, que participam das celebrações eucarísticas das grandes multidões anônimas, podem ascender sem distinção ao corpo e ao sangue de Cristo. A Igreja deve considerar com urgência a real conveniência eclesial e pastoral dessas enormes celebrações, compostas por milhares e milhares de participantes. Há um grande perigo de transformar a Eucaristia, o grande mistério da fé, em uma quermesse vulgar, na qual se profana o corpo e o precioso sangue de Cristo. Os sacerdotes que distribuem as sagradas espécies a todos, sem saber a quem estão dando o corpo de Jesus, sem discernir entre cristãos e não cristãos, promovem a profanação do santo sacrifício eucarístico. Os que têm autoridade na Igreja tornam-se culpados por uma forma de cumplicidade voluntária ao permitirem o sacrilégio e a profanação do corpo de Cristo nessas gigantescas e ridículas autocelebrações, nas quais tão poucos sabem que se anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Os sacerdotes infiéis à memória de Jesus insistem mais sobre o aspecto festivo e a dimensão fraterna da missa que do sacrifício de Cristo sobre a cruz. A importância das disposições interiores e a necessidade de nos reconciliarmos com Deus, aceitando que Ele nos purifique pelo sacramento da confissão, já não estão mais em moda hoje em dia. Cada vez mais escamoteamos a advertência de São Paulo aos Coríntios: todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, quem comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente,
terá que responder pelo corpo e sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma deste pão e beba do cálice, porque o que come e bebe um julgamento, se não discernir o corpo de Cristo. É por isso que há entre vós muitos fracos e adoentados. Como nos recolher em silêncio e adoração, como Maria aos pés da cruz, perante o Deus que morre por nossos pecados em cada uma de nossas Eucaristias? Como podemos ficar em silêncio e em ação de graças perante o Deus Todo-Poderoso que sofre a paixão por causa de nossas rebeliões, nossas indiferenças e nossas infidelidades? Muito frequentemente vivemos na superfície de nós mesmos para compreender o que celebramos. A festa de fé na Eucaristia, presença real de Cristo, pode levar ao sacrilégio. Jesus é isolado pelo crescente ódio dos fariseus, que formam contra ele uma coalizão cada vez mais forte, obrigando o público a afastar-se dele. Hoje são os cristãos que se coalizam para afastar Jesus e sua doutrina daqueles que sinceramente buscam a verdade. Jesus está cada vez mais sozinho entre os homens que o odeiam, ou não sabe como amá-lo, pois são incapazes de conhecê-lo retamente. Mas existirá sempre um pequeno rebanho que quer conhecê-lo e amá-lo. As pessoas devem, por necessidade absoluta, redescobrir a Páscoa que celebramos em cada uma das nossas Eucaristias. A graça da Páscoa é um profundo silêncio, uma imensa paz e um gosto puro na alma. É o gosto do céu, longe de todas as exaltações desordenadas. A visão da Páscoa não consiste em uma embriaguez do espírito, mas numa descoberta silenciosa de Deus. Toda missa deve reproduzir o ambiente do Gólgota e da manhã da Páscoa. Se orações pudessem ser lúcidas, se Cristo ressuscitado pudesse resplandecer em mim e sua simplicidade pascal. A Páscoa marca o triunfo da vida sobre a morte, a vitória do silêncio de Cristo sobre o grande fracasso do ódio e da mentira. Cristo entra no silêncio eterno. Agora a Igreja deve continuar a missão de Jesus por meio do sofrimento e da morte vividos em silêncio, em oração, em súplica e com grande fidelidade. Fica para nós este chamado de atenção, essa proposta tão delicada do cardeal Sara quanto ao nosso lidar com as espécies eucarísticas. É uma grande preocupação que as pessoas fiéis, que os sacerdotes fiéis, que os sacerdotes que creem no mistério da presença real de Jesus na Eucaristia têm em favor dessa defesa do mistério de Cristo na Eucaristia. Porque, infelizmente, como o cardeal fala, aqueles sacerdotes que já tomados pelo vazio da teologia da libertação, já não são capazes de valorizar o sagrado, já não entendem nem mesmo o seu sacerdócio como algo sagrado. Os sacramentos, sob maneira a Eucaristia, não vão dar o devido desvelo de cuidado e piedade com o mistério da Eucaristia. Nesses dias de grandes reuniões, de celebrações numerosas e vultuosas, é preciso termos o cuidado com a Eucaristia. Aqui na Diocese, eu recomendo que nós possamos proceder à distribuição da comunhão durante essas grandes aglomerações diretamente na boca, para evitar o sacrilégio e que alguém possa levar
a hóstia consagrada para fins que não são aqueles da adoração e da nossa comunhão com o mistério. Tenhamos cuidado com a Eucaristia, porque este zelo é a temperatura, é a medida do nosso amor sacerdotal e também dos leigos para o consagrado corpo do Senhor. A antífona da Sagrada Comunhão, que está no missal da missa desta segunda-feira, nos traz o versículo 3 do Salmo 101. Não oculteis de mim a vossa face. Na hora em que a angústia me invadir, inclinai para mim o vosso ouvido. No dia em que eu vos chamar, respondei-me. Nesta passagem, pequena, mas extremamente densa, do Salmo 101, o salmista clama a Deus em favor da sua indigência. Os salmos são muito bonitos porque eles traduzem a existência ou o existencial das pessoas, no caso o salmista. O salmista é uma pessoa de carne e osso, é uma pessoa humana, que vive como os santos do Novo Testamento e da história da Igreja viveram, os dilemas, os tormentos, os dramas que nós enfrentamos no dia a dia. Afinal, viver é algo também dramático. Nesses dias que contemplamos o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos pensar o quanto nossa vida parece com a de Jesus. Nos momentos cruciais de nosso Senhor, nós podemos muito bem enxergar essas realidades duras que a vida nos impõe. A graça de Deus, ela é benéfica, ela é forte, ela nos traz esse grande dom de uma entrega nossa fiel a Cristo, nosso Senhor, para melhor servi-lo e amá-lo. Essa segunda-feira já é para nós algo muito bonito, muito profundo. Quanta beleza nós temos Brasil afora, mundo afora, nas celebrações desta semana. Não obstante todo esse paganismo, toda essa ausência de Deus, essa revolta do mundo contra Deus, contra Cristo, nós ainda temos muitas realidades belas, profundas, consoladoras e restauradoras de nossas vidas. Permitamos a entrada de Cristo em nós. Senhor, Pai das eternas misericórdias, apresento diante do trono da graça, nesta manhã de segunda-feira santa, cada ouvinte deprimido, as pessoas que estão sofrendo na alma esta neurose noógena, essa doença do espírito. Tende, Senhor, misericórdia de todas as pessoas com depressão, que elas possam receber a cura, a restauração, o alívio e a paz profunda em suas vidas. Assim seja. Amém. Pela intercessão da Virgem Dolorosa, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e à noite nós teremos às 21 horas a nossa catequese semanal pelo nosso canal. Até amanhã, se Deus quiser.